Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui então, mais uma vez, estamos estudando a Palavra de Deus em nosso discipulado. Estamos aí já no 8º estudo, né? E eu sou grato a Deus por você que está participando comigo aí desse discipulado desde o início, que tem ajudado também nesse crescimento, com suas dúvidas, com sua participação, com seus comentários e também compartilhando esses vídeos para que outras pessoas possam aprender e estar junto conosco. Nesse discipulado, que serve para quê? Para amadurecermos, crescermos espiritualmente, nos prepararmos cada vez mais para a grande e iminente volta de Cristo, aquela que nós estamos clamando, ansiando por tanto tempo, e também para que pessoas encontrem Cristo como seu Senhor e Salvador, como Salvador das suas vidas. Amém? Vamos lá então? Hoje nós vamos, mais uma vez ainda no livro de João, tratar sobre o tema de Jesus e aprender com Jesus a respeito dos filhos de Deus ou filhos do diabo. Ai, ai, ai. Pois é, o diabo também tem filhos segundo o próprio Evangelho, segundo a Palavra de Deus, segundo Jesus Cristo. Amém? Vejamos então o texto. E a partir desse estudo de hoje eu quero estar lendo o texto e já explicando, lendo o texto e explicando, para que a gente para que fique bem claro mesmo para todos aquilo que a gente está tratando. Certo? Para que não haja dúvidas e fique mais fácil o raciocínio, porque talvez eu leia um texto grande e você tenha perdido já o início, então eu vou ir de texto a texto aí, explicando para a gente estar aprendendo juntos, mais facilmente, certo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia então no livro de João, capítulo 8, certo? Acredito que você que já está fazendo esse discipulado desde o início sabe que nós estamos aprendendo com Jesus no Evangelho de João. Então quando você, nos próximos estudos que nós fomos fazer, ainda tem mais alguns, são 15 ao todo que nós vamos fazer dessa primeira etapa, falando sobre o tema de Jesus, você já pode estar com sua Bíblia aberta no livro de João. Só basta esperar para ver qual texto será, certo? Espero que você esteja aí também com sua caneta, seu caderno, para estar anotando qualquer dúvida ou algo a mais que você queira realmente guardar, para memorizar e para estar meditando depois. Fique à vontade. O importante é que você estude, esteja comigo, se dedicando realmente a esse discipulado para que ele possa produzir efeito na sua vida. Senão vai ser só mais uma mensagem que você vai ouvir e talvez possivelmente esquecendo outro dia. E esse não é o nosso objetivo aqui, certo? Então vamos lá. Versículo 31 de João capítulo 8 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse a quem? Aos judeus. Jesus está falando aos judeus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Um texto conhecidíssimo no meio evangélico, no meio cristão até mesmo, a respeito, e nós estamos ouvindo muito nesses dias, né? Conhecerão a verdade os libertará. É um texto maravilhoso. Porém, na prática, muitos de nós não conseguimos desfrutar da realidade desse texto. Mas Jesus está dizendo aqui aos judeus, a igreja de Cristo, ele está falando para nós hoje, né, que somos dele, que queremos ser discípulos de Jesus, que queremos aprender com ele, que queremos andar com ele. Ele está dizendo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, discípulo de Jesus não é aquele crente que vai na igreja, não é aquele homem, aquela mulher que senta no banquinho, ouve uma palavra da glória a Deus, aleluia, canta os louvores e permanece o mesmo. Ser discípulo de Jesus não é apenas ler a Bíblia todos os dias, não é apenas ter uma vida de oração razoável, não. Ser discípulo de Jesus é aqueles que permanecem firmes na palavra. Ou seja, eu creio, eu estudo, me dedico ao aprendizado, mas também me dedico a torná-la a minha vida, tornar a palavra de Deus uma prática na minha vida, tornar ela real na minha maneira de viver. E isso é ser discípulo de Jesus verdadeiramente. Trata-se de uma atitude além do que palavras bonitas, além do que expressões magníficas. Não, é atitude. É eu realmente viver aquilo que eu creio, aquilo que eu ensino, que eu prego, aquilo que eu ouço. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, não são as circunstâncias que me fazem cair, as circunstâncias não me afastam de Deus, a opinião das pessoas não me impedem de servir a Deus, de crer em sua palavra, o que os outros falam aí fora, o que outros vídeos apresentam como a Bíblia sendo uma mentira ou sendo escrita por qualquer um, isso não me afeta, isso não me atrapalha, isso não abala a minha crença, a minha fé, a minha estrutura, o meu fundamento na palavra de Deus. Então, se eu permanecer nesse lugar firme, então eu vou ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E mais, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se eu ler a Bíblia de uma forma superficial, apenas como um livro bonito, um livro legal, ou querendo aprender uma coisinha ou outra,
Isso não vai ter tanto efeito quando eu ler a palavra como um espelho, me vendo nela e permitindo que através do que está escrito nela, isso possa transformar a minha vida, possa moldar o meu caráter. Então a Bíblia, ela tem poder se eu creio nela. A Bíblia, ela liberta, transforma, cura se eu creio nela. Se eu me dedico à leitura, se eu me dedico a meditar nela, então ela passa então a me libertar e a me transformar. E é isso que ele está falando, ó, a verdade é a minha palavra. Não é outra coisa, não é outra pessoa, não é outro conhecimento que você vai alcançar aí fora, não. A verdade mesmo é a minha palavra. E se você conhecer a verdade, então ela vai libertar você. Nós sabemos que Jesus disse certa vez a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo a respeito de si mesmo, então ele é a verdade. Sabemos que a palavra, lembra lá no início, no primeiro estudo que a gente viu, Jesus é o verbo, ele é a palavra. Então, em outras palavras, está dizendo, se vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Não tem como andar com Jesus sem ser transformado por ele. Não tem como crer em Jesus sem que ele mude algo em nossas vidas. A questão é o quanto eu me rendo a isso, o quanto eu me entrego a isso e o quanto eu creio que a palavra dele é a verdade. Por mais que muitos falem outras coisas, por mais que muita gente apresente várias provas, né, entre aspas, né, de que a palavra não é a verdade, eu creio. E eu sei, por exemplo próprio, do poder que há nela para transformar a minha vida. Então eu posso dizer para vocês hoje, se você se dedicar à palavra, crer nela e procurar todos os dias, através da palavra, conhecer a Jesus, ele não só vai libertar a sua vida, ele vai mudar completamente a sua maneira de viver. E vai usar você ainda poderosamente para abençoar as pessoas ao seu redor. Mas isso acontece por meio de quem é verdadeiro discípulo. E quem é verdadeiro discípulo é quem permanece firme na palavra, que ama a palavra, que é apaixonado por ela e se dedica ao aprendizado dela. Amém, queridos? Continuando o texto, versículo 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Ou seja, eles estavam aqui falando, poxa, como é que você pode dizer que eu vou ser livre se eu já sou livre? Na visão de quem não tem Cristo, né, a pessoa acredita muito de que ela é livre, ela pode fazer o que ela bem entender. Por exemplo, se você conversar com um fumante, e você sendo cristão, uma pessoa que não fuma, vai dizer para você, ó, ele vai dizer para você, eu fumo sim, eu fumo porque eu sou livre, eu posso fumar, e ponto final, porque eu sou livre, eu tenho liberdade para fazer isso. E você não pode porque o evangelho não te permite. A questão é que você pode dar essa simples resposta para ele: não, meu amigo, eu na verdade sou livre. Se eu quiser fumar hoje, eu posso fumar. Se eu não quiser, eu não fumo mais. Por quê? Porque eu sou livre. Agora, se você decidir não fumar mais, aí você vai ver o quanto você é preso nisso. Então a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, não está nas coisas, não está na maneira de viver para si mesmo. Isso não é liberdade. O diabo quer nos prender numa maneira de viver egocêntrica, onde nós somos o centro de tudo. Esse é o ponto dele, porque ele foi assim, ele que fez assim. Então ele quer que a gente se torne semelhantes a ele. E nós vamos chegar a isso daqui a pouco no texto. O que importa é, para Jesus, livres são aqueles que encontram Ele, que encontram a liberdade de que Jesus oferece. Fora disso, nós vivemos, na verdade, uma prisão da nossa emoção, uma prisão do nosso ego, uma prisão dos nossos sentimentos, né? Enfim, prisões espirituais. E, na verdade, não somos livres como achamos, não. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos livres. E Ele está dizendo, né? Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas querem me matar. E Abraão não quis me matar. Né? Abraão não quis matar Jesus. Então, por que eles estão querendo matar Jesus? Porque há um mal na vida deles que os domina. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sabe, queridos, viver para Cristo não significa ser santo e perfeito. Né? O que significa é que o pecado deixa de ser algo voluntário para algo acidental. Essa é a maior característica de uma pessoa que está andando com Cristo, que está servindo a Ele verdadeiramente. Ela já não peca mais por voluntariedade, né? Ela não quer mais, não peca porque quer. Peca porque é um acidente, uma fraqueza, escapou, aconteceu, mas não porque ela planejou, não é um pecado premeditado. E é essa que Jesus está falando. Então, quem vive assim, na verdade, ainda continua preso ao pecado.
Se você encontrou Cristo, se você se rendeu a Ele, continua pecando voluntariamente, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa se render ainda mais, você precisa entrar num lugar mais profundo em Deus. Faça isso ainda hoje, amém? Aí vem o versículo 39, olha só. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha só o que Jesus vai falar daqui para frente. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês. E olha o que Jesus está dizendo, queridos. Vocês, versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem, olhem só, realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Olha só, Jesus está aqui dizendo que estes homens eram filhos do diabo. Nós podemos ver Jesus dizendo isso. E muitas vezes a gente não trata a respeito disso nas igrejas. A gente não ouve muito se falar a esse respeito. Por quê? Porque é uma mensagem forte, mas é uma mensagem verdadeira. Querido, precisamos atentar para isso. Se nós não obedecemos a Jesus, se nós vivemos nossa vida escravos do pecado, nosso Pai, ainda que a gente creia, queira que seja Deus, não é Deus não, mas é o próprio diabo. Ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. Então o pecado, quando ele nos domina e nos leva a viver uma vida de ilusão, de engano, o diabo nos prende através dos nossos pecados que nos escravizam. Então a gente só consegue vencer eles por meio de Cristo Jesus, andando com ele. E então assim nós passamos a ser filhos de Deus. Então existe a possibilidade, queridos, de nós sermos filhos do diabo e não de Deus. Por isso a questão desse estudo, filhos de Deus ou filhos do diabo? Quem somos nós hoje? Como eu estou vivendo hoje? Estou vivendo para o pecado ou estou vivendo para Cristo Jesus? A resposta dessa questão definirá se de fato o meu pai é Deus ou é o diabo. O diabo também é um pai, mas é um pai abusivo. É um pai que violenta, um pai que não quer o nosso melhor, ele só quer destruir nossa vida. É aquele padrasto, na verdade, né? Bem mal, bem ruim mesmo. Tem uns que são bons, mas ele não. E ele é um mentiroso sem vergonha. E ele quer destruir a sua vida. Então não viva preso mais ao pecado. Volte lá no versículo 38 que diz, vocês têm que permanecer na minha palavra. Conheçam a mim, que vocês vão ser, eu conheço a verdade, que vocês vão ser realmente, verdadeiramente livres, só por meio de Cristo Jesus. Não existe coisas na sua vida que você não consegue mudar? Não existe pecados na sua vida que você não consegue se ver livre? Você talvez está anos na igreja orando e nada acontece. Por quê? Porque você ainda não entrou num lugar mais profundo em Deus. Porque a graça ainda não está te alcançando plenamente. Mas você precisa chegar nesse lugar. E isso também revela o quão nós somos presos à nossa natureza carnal. Nós nascemos escravos do pecado. Nossa natureza carnal, ela leva a esse lugar. E só quando encontramos Cristo Jesus nos vemos livres disso. Nós podemos fazer o que bem entender e podemos deixar de fazer o que bem entender. Somente por intermédio de Cristo Jesus, do seu sangue precioso vertido na cruz. Então, queridos, se hoje você está preso a alguma coisa que está dominando você, sabe, tem coisas que não são pecados, mas se ela te domina, se ela não te edifica e se ela afasta você da presença de Deus, isso pode ser um pecado na sua vida. O diabo pode estar usando isso para tirar você da presença dele. Tem pessoas hoje que, por exemplo, gostam de praticar esportes. Isso é ótimo, é bom para a saúde e não é pecado. Porém, se esse esporte que ela pratica toma o tempo que ela poderia estar com Deus ou afasta ela da presença de Deus para estar neste ambiente, isso pode e sim se tornará pecado para esta pessoa. É claro que eu não posso pegar isso e generalizar e dizer, ninguém mais pratica este esporte porque isso é pecado. Não, mas para aquela pessoa em si, isso está prejudicando. Isso serve para outras coisas. Olhar a televisão não é um pecado, mas se isso começar a te dominar, roubar teu tempo para com Deus, isso pode ser uma armadilha na sua vida para te derrubar e te afastar de Deus. Então essas coisas que te dominam têm que ser vencidas. E elas só podem ser vencidas por meio de Jesus. Isso
quando a gente fundamenta nossa vida na palavra, nossa vida no Evangelho. Amém? Então conheçam a Deus, conheçam o Evangelho, conheçam a verdade, conheçam a palavra e vocês vão ser livres. Amém, queridos? Então, quando acontece na nossa vida, nós passamos então a sermos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a sua palavra, são aqueles que seguem os seus princípios e procuram conhecer a Jesus. Filhos do diabo são aqueles que vivem escravos da mentira. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração e que isso possa ter ficado bem claro na sua vida. Existem filhos de Deus e existem filhos do diabo. Quem somos nós nesse meio, né? Que Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Você possa ter aprendido isso. Eu quero orar com você então para encerrarmos mais esse estudo. Quero lembrar você, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas estejam aprendendo com você. Não deixe de convidar amigos, irmãos em Cristo, pessoas que querem aprender de Deus e me ajudar também a aprender de Deus, porque seus comentários, suas questões me ajudam a crescer, aprender, a procurar estudar mais também. Isso tudo é útil, né? Então, que você possa estar participando efetivamente desse discipulado, tá bom? Também quero pedir que você não esqueça de participar com o seu caderno, com sua Bíblia, lendo comigo junto o texto, para que você esteja recebendo de Deus da mesma maneira, que você possa estar andando comigo junto nesse discipulado, certo? Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai, eu te louvo, eu te glorifico e te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã, cada amigo, amiga que está aqui participando desse discipulado, que tem acompanhado esses vídeos e tem crescido junto, Pai, comigo. Que em nome de Jesus você possa nos abençoar cada vez mais, que sua graça, seu conhecimento, a sua verdade seja ainda mais revelada às nossas vidas, Pai, por meio do teu Evangelho, e que através de Jesus possamos crescer, aprender, amadurecer e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu abençoo toda aquela que me ouve e que em nome de Jesus no próximo estudo, Pai, possamos estar aqui de novo para aprender de Ti. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você possa estar comigo então no próximo vídeo. Se você não conseguiu assistir a um dos vídeos passados, volta lá, certo? Não perca nenhum dos nossos estudos, em nome de Jesus, para que a gente esteja crescendo sempre juntos na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, até a próxima, um grande abraço.